Hello everybody! Como prometido no outro vídeo, um vídeo sobre idioms. Essa parte particularmente é uma das partes que eu mais gosto do inglês e que eu mais acho divertidas, porque ela é diferente, ela não faz muito sentido, a gente não consegue traduzir ela, mas ela é divertida porque quando você consegue usar, você realmente consegue se expressar e entender melhor o que as pessoas estão dizendo. Esses idioms, eles são expressões idiomáticas e que eles fazem sentido só se você entender o contexto dele, não de fato se você traduzi-lo. Normalmente não faz muito sentido. Eu vou mostrar pra vocês algumas, se vocês vão me concordar comigo, eu tenho certeza, porque realmente não faz o menor sentido se você traduzir essas expressões. A gente pode fazer um paralelo com uma expressão, por exemplo, que a gente usa aqui em português, que é tira o cavalinho da chuva. Essa expressão, se você parar pra pensar de fato, ela não faz o menor sentido. Como é que você explica isso pra uma pessoa que não fala português? É muito complexo, porque não faz sentido, é uma coisa do nosso país, é uma coisa que a gente fala. Enquanto os idiomas é a mesma coisa, então eles usam essas expressões idiomáticas no próprio idioma para expressar coisas, situações cotidianas, e as pessoas usam bastante, elas falam bastante, porque a gente costuma, né, usar expressões da nossa cidade, do nosso estado, de repente uma que é comum no país todo. Exatamente igual, a gente também tem essas expressões que são bem marcantes da língua inglesa. Eu separei algumas para vocês que são as que eu particularmente mais gosto, que eu acho elas mais divertidas. Então, a primeira é a blessing in disguise, a blessing in disguise. Se você traduzir esse idioma ao pé da letra, realmente ela não faz o menor sentido, que significa uma bênção disfarçada, por exemplo. Basicamente, o significado desse idiom, a gente vai usar em situações quando uma situação ela parece ruim no começo, mas alguma coisa muito boa sai dela. Quando for uma situação que parece muito ruim, que parece que tá dando tudo errado, mas que no final tem realmente alguma coisa boa, dessa situação ruim veio alguma coisa boa, a blessing in disguise. O segundo idiom que eu gosto muito é o beat around the bush. Beat around the bush. Ou, dependendo do inglês que você está falando, se é mais americano, se é mais britânico, você pode usar beat about the bush. Ao pé da letra a gente ficaria assim, bater no arbusto, chacoalhar o arbusto, alguma coisa desse tipo. Mas o significado, de fato, desse idiom, dessa expressão idiomática, é quando você tá enrolando muito para fazer alguma coisa. Sabe quando você não fala, você fica dando voltas, você faz rodeios e não fala logo, não faz logo aquilo que você quer? Isso é beat around the bush. O terceiro idiom, eu acredito que você já tenha ouvido, porque esse aparece muito em vários filmes que a gente assiste e também em português a gente também usa para quem é da área do teatro. Tem uma expressão que é o break a leg, que significa literalmente quebra a perna. Não é literalmente que a gente está falando sobre expressões idiomáticas, então, obviamente, o break a leg não é quebra a perna literalmente, então não é uma coisa ruim desejando mal para outra pessoa. Na verdade, o break a leg significa uma expressão de boa sorte, quando você quer desejar boa sorte para alguém, especialmente antes de uma performance teatral, musical, alguma coisa relacionada à área das artes. Isso acontece porque antigamente, até hoje em dia talvez, muitas pessoas do teatro elas achavam que você desejar boa sorte ia trazer má sorte na realidade. Então era uma superstição de que o boa sorte ia trazer uma má sorte. Então eles inverteram boa sorte por uma palavra ruim, para que essa palavra ruim, essa expressão ruim trouxesse, na verdade, umas coisas boas. O próximo idioma que eu quero trazer para vocês é um dos particularmente que eu mais gosto, tanto pelo significado que ele tem, quanto pela história que ele tem. Então, esse daqui é o bite the bullet, bite the bullet. Esse idiom, ele expressa principalmente situações quando a gente não pode evitar situações desagradáveis, dolorosas, e a gente precisa encarar isso. Então é quando você precisa encarar, por exemplo, o seu medo de avião, o seu medo de falar inglês. Então, bite the bullet. A história desse idiom, ela também vem da época medieval, porque se você pensa bem, a tradução dela fica morda a bala, alguma coisa do tipo, né? Então, não faz o menor sentido. Mas a história dela conta que quando as pessoas elas estavam em campos de batalha, ou de repente elas se machucavam e precisavam de um procedimento médico ou cirúrgico naquela época onde não existia anestesia, os médicos, as pessoas que fizessem aquele tipo de serviço, eles colocavam uma tira de couro na boca dessa pessoa ou que tivesse lá para essa pessoa morder e ela não esgoelar de dor para que a pessoa conseguisse fazer a operação que ela precisava sem anestesia. Ou seja, enfrentar uma situação muito grave
e realmente fazer isso, e realmente ter que encarar isso. E os soldados em algumas guerras, quando eles levavam um tiro ou de repente se machucavam de alguma forma, a única coisa disponível para que eles mordessem, para que eles não gritassem, era realmente balas, eles usavam como munição. Por isso a expressão bite the bullet. When John lost his job, it was a blessing in disguise, because he finally opened his own business. Will you please stop beating around the bush and tell me the truth? You have such a big performance tomorrow. Break a leg. I need to bite the bullet and face my fear of speaking English in public.